A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, como estamos hoje, sexta-feira, semana já acabou, já entramos no final de semana e hoje é o penúltimo dia de leitura diária da nossa lição número 13 do próximo domingo, dia 29 de junho, cujo tema, Renovação da Esperança, o texto áureo. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e, com eles, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. A verdade prática desta lição, a ressurreição de Cristo apresenta o ápice da esperança cristã. Nossa leitura de hoje, sexta-feira, foge um pouquinho do livro de João e vai lá para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 3 ao 8, onde fala também quando Jesus apareceu para Saulo, antes dele se tornar Paulo. Jesus apareceu para ele enquanto ele estava ainda perseguindo a igreja de Cristo, ou seja, perseguindo ao próprio Cristo, E aí a gente conhece bem a história, onde Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo, fica cego, Jesus o confronta, fala: por que me persegues, Paulo? E aí Deus manda Ananias curar a cegueira dele, e dali começa o ministério de Paulo, o apóstolo Paulo. E o tema que ele deu para hoje é: o apóstolo Paulo viu o Cristo ressurreto, assim como os discípulos e mais um monte de pessoas viram Jesus ressurreto. Nós vamos ver isso no texto aqui, Paulo relata isso. Vamos ao texto. 1 Coríntios 15, ele pediu para ler do versículo 3 ao 8. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. O apóstolo Paulo relatando, que tudo que ele está transmitindo e pregando na sua missão de propagar a salvação, propagar o evangelho da graça de Jesus Cristo, nesta missão que lhe foi concedida posteriormente, mais tardiamente, alguns acreditam que mais de 30 anos depois que Jesus ressuscitou, Jesus aparece para Paulo. E ele ainda era Saulo, chamado Saulo, e perseguia para prender e até matar os cristãos, Porque, como o próprio Jesus disse, pessoas iam procurá-los para matá-los em nome de Deus, acreditando que estavam fazendo a coisa certa. Esse era o caso de Saulo. Então Jesus tinha um chamado para ele, sabia o que ele seria no reino de Deus e Jesus foi lá, apareceu para ele e confrontou ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E aí ele viu Jesus, Jesus conversou com ele, Jesus o colocou uma cegueira, acho que para lembrar ou para mostrar para ele o quão cego ele estava. Mesmo sendo um grande conhecedor das Escrituras, ele era um discípulo de Gamaliel, um dos homens que mais entendia sobre as Escrituras, que é a palavra de Deus, as Escrituras antigas, o que a gente chama de Velho Testamento, é a palavra de Deus, também é o próprio Cristo. Toda a palavra que procede da boca de Deus, que foi escrita, que foi inspirada aos homens de Deus no decorrer de toda a humanidade, que nós temos ela aqui, nas nossas mãos hoje, porque assim o Senhor fez com que ela chegasse até nós, é Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, Então, ele estava, mesmo tendo todo o conhecimento da palavra como ele tinha, um homem muito instruído, um mestre ali da lei, um doutor da lei, ele estava cego. E ali o Senhor colocou escamas nos olhos dele, ele não conseguia enxergar até enviar Ananias,
que simbolizava o próprio Espírito Santo, né, que veio revelar para o homem, né, a verdade contida em toda a Escritura, porque como a gente viu muito aqui nos estudos passados, os homens que tinham acesso a essa palavra, que era o próprio Cristo já de muitos e muitos anos atrás, os escritos de Moisés, dos profetas, juízes, reis, crônicas, Levi, e por aí vai, os livros que eles tinham em pergaminhos, já era o próprio Cristo, e o que veio fazer com que os homens viessem a entender o que realmente estava ali escrito, tudo que foi profetizado, como o apóstolo Paulo falou, tudo que eu passo para vocês aqui é o que está nas Escrituras. Tudo está nas Escrituras, tudo foi revelado nas Escrituras e aconteceu. A palavra é Cristo. Ananias, quando vai até Saulo para curá-lo das escamas, da cegueira, né, que foi colocada nele, após o encontro dele com Jesus, simboliza para mim ali o próprio Espírito Santo, trazendo a revelação. Nesse período que ele ficou ali, naquela situação, o período bom para meditar, né? O período bom para que o próprio Espírito Santo pudesse trabalhar com ele ali, mostrando para ele, eu sempre estive ali e você nunca me percebeu e hoje você me persegue. Mas ele entendeu, ele foi convencido, ele se converteu e se tornou o apóstolo Paulo que tanto fez por nós, tanto fez pelo seu povo na época, quanto trabalhou ao ponto de entregar a sua vida sem nenhuma reserva, como ele mesmo dizia, morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, o entendimento foi tão profundo, a coisa foi tão racional, o que era só uma crença, o que era só uma crendice, né? Vamos dizer assim, um fideísmo que Saulo tinha, porque ele estava diante das Escrituras, que era o próprio Cristo, mas perseguia pessoas para matar e prender em nome de Deus. Quando as escamas foram tiradas dos seus olhos, o entendimento de Paulo, a entrega de Paulo foi tão grande que ele fez tudo o que ele fez, né? Então, quem conhece a história de Paulo sabe que não é para qualquer um. É uma entrega total, como ele mesmo deixou muito bem explicado, né? Para a gente entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, para a gente ter cuidado com os falsos profetas. E as cartas de Paulo são maravilhosas, meu irmão, e você precisa ler e conhecer as cartas de Paulo para você ser um discípulo de Cristo. Amém? Outra coisa que a gente precisa atentar muito aqui nesse texto, a gente está falando de ressurreição. Ele apareceu para Pedro, depois para os 12, depois apareceu para mais de 500 irmãos e alguns ainda estão vivos até hoje, né? Talvez idosos na época, anciãos, mas vivos. E alguns que já dormiram, né? Já faleceram. E apareceu para mim, né? Como quem nasceu fora de tempo. Apareceu para Paulo mais de 30 anos depois que tinha aparecido para tantas pessoas. Apareceu para todos os que o seguiam, para todos os discípulos, apareceu porque Jesus tinha os 12, mas tinha muita gente que era discípulo de Jesus, que seguia Jesus, estava ao lado de Jesus também. Por onde Jesus ia, tinha muita gente que o seguia. Até no dia da ascensão, no dia que Jesus subiu aos céus, muitas pessoas viram. Mas vamos voltar um pouquinho, que eu acredito ser muito importante. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa primeira parte aqui, eu tenho falado muito isso com os irmãos, eu tenho repetido muito isso para os irmãos, porque eu aprendi com a própria palavra, e aqui está um dos textos que me fez entender desta forma. Eu vou ler de novo para os irmãos e basta ler com atenção para a gente perceber, porque o nosso objetivo aqui é exatamente isso, é fazer com que você, no estudo da palavra, você consiga ver através do Espírito Santo
lembrando que eu sempre falo para os irmãos, chame o Espírito Santo para a sua leitura, chame o Espírito Santo para o seu estudo, porque é ele que vai fazer saltar o teu entendimento, o conteúdo, a revelação, o conteúdo celeste dessa palavra, dessa mensagem. Aqui Paulo foi inspirado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Então, vamos ler de novo. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Eu tenho dito muito isso para os irmãos, que muita gente, muitos à nossa volta, ao nosso lado, caminhando conosco, ergueram as suas mãos, aceitaram Jesus. Outros, nascidos e criados ali no Evangelho, continuaram e foram seguindo junto com o povo, com a igreja, ano passa ano. E ali você está 10, 15, 20 anos, mas você crê, as pessoas creem, elas aceitaram Jesus, elas só estão ali porque elas acreditam. Mas, segundo o apóstolo Paulo, se a pessoa não estiver apegado firmemente, o que ele quer dizer com isso? Se a pessoa não entender, se a pessoa não discernir, se a pessoa não obedecer e não viver segundo esta palavra, que é viver segundo a Cristo, viver segundo a vontade de Deus, em novidade de vida, elas estão acreditando em vão, porque é algo que é externo, é algo que a pessoa até participa, mas ela não vive internamente, ela não nasceu de novo. E isso está muito claro aqui. Ele estava chamando a atenção deles, acredito eu que quando o próprio Espírito Santo deu esta carta para Paulo escrever aos Coríntios, na igreja de Corinto, o Espírito Santo sabia o que estava acontecendo, porque é assim que funciona. O Espírito Santo cuida de nós, ele nos exorta, e ele vai usar a boca de homens e mulheres comprometidos com ele, né, que são morada dele para nos alertar, para nos avisar. E aqui é isso que ele disse, ele falou assim, olha, tudo que eu preguei para vocês foi o que eu recebi, e vocês creram. E através deste evangelho vocês são salvos, mas desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que ele ressuscitou dos mortos segundo a Escritura. Ou seja, se você não se apegar à palavra, e o se apegar à palavra não é acreditar, como ele disse um pouquinho antes, vocês têm crido em vão. Por que crido em vão? É porque a pessoa está caminhando, a pessoa está andando, a pessoa está no meio, a pessoa está participando, mas no fundo, lá no seu interior, no seu coração, na sua alma, ela não se apegou firmemente àquilo, ela ainda está presa a desejos do mundo, às vontades da carne, ainda pratica as obras da carne, não produz os frutos do Espírito. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, que eu fico sempre repetindo aqui, é que a nossa participação, a nossa entrega, né, é entregar os nossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor, vivo e agradável ao Senhor, como o próprio apóstolo Paulo falou. O que o Senhor procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e nós sabemos que a verdade é a palavra, e o apóstolo Paulo está chamando a atenção para nos apegarmos firmes à palavra, senão vai ser só boca para fora, vai ser só o externo, vai ser só roupa de crente, cabelo de crente, jeito de crente, fala de crente, mas nós não somos convertidos. É o que eu sempre repito para os irmãos. Nós somos um bando de convencidos. Ponto. Resolvido. Porque nós estamos indo para a igreja, nós colocamos a Bíblia embaixo do braço, nós dizemos que somos crentes, nós cantamos, louvamos, damos glória, nós participamos. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Porque muitos de nós estão participando, estão caminhando junto, mas ainda não nasceram de novo, mesmo estando no meio de todos e até participando. É forte o que eu estou falando para você? É forte, é muito forte. É duro ouvir isso? É duro ouvir isso, mas é a verdade. Pessoas têm crido em vão, porque são essas as pessoas que a palavra diz que o próprio Jesus vai dizer para elas, eu não te conheço. Mas as pessoas vão falar, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus simplesmente vai dizer, eu não te conheço. Como isso é possível? Paulo está explicando.
Por isso que eu repito sempre isso, que a nossa participação, meus irmãos, o fato de Deus onisciente, saber de todas as coisas, saber que criaria o homem e o homem o desobedeceria, pecaria, que ele diria, não coma desta árvore, e o homem comeria. O fato de estar escrito na palavra de Deus que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que o nosso Senhor já sabia que o homem pecaria e por isso ele já tinha providenciado a salvação do homem desde antes de criar o homem. Isso é amor. Isso é dignidade, meu irmão. Porque o nosso Deus não criou um monte de boneco e um monte de robô manipuláveis que só fazem o que ele quer. Não, meus irmãos, onde é que está a dignidade nisso? Onde é que está a justiça nisso? Onde é que está o amor nisso? E é por isso que tudo que foi feito, desde que o Senhor prometeu a Adão e Eva a salvação, o perdão para os nossos pecados, porque todo nascido de Eva e Adão eram mortos, separados de Deus, e Deus providenciaria a salvação, a libertação. Tudo, desde o povo que ele gerou a partir de Abraão, e deste povo veio a salvação, veio o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por tudo que a gente tem visto aqui nas últimas lições, a crucificação, seu sepultamento, sua ressurreição, todo o trabalho, toda a missão dos apóstolos. Agora nós estamos vendo do apóstolo Paulo, homens que morreram, entregaram a sua vida por nós. Você acha que tudo isso é algo manipulado? Que tudo isso é uma novela dirigida por um Deus poderoso que quer que assim fosse acontecesse? Meus irmãos, aí você tira toda a dignidade do nosso Deus. O nosso Deus é digno. O nosso Deus nunca obrigou o homem a fazer o que ele quer, senão isso seria um teatro. Seria um Deus megalomaníaco brincando com seus bonequinhos, e não é isso. Você pode querer ou não querer a vida eterna. Em toda a criação de Deus, toda a criação, só eu e você, só o ser humano recebeu o poder para desobedecer a Deus. É claro que sofrendo as consequências, como você viu acontecer desde Adão até hoje. Se Adão não tivesse desobedecido, nada disso teria acontecido. Mas Deus já sabia, é por isso que o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. E Jesus veio como homem, porque o homem perdeu. O homem permitiu a entrada do pecado da morte. Jesus veio como homem para ganhar, para tomar de volta, para vencer o pecado e a morte. O homem, Adão, perde pela desobediência e o homem, Jesus, ganha pela obediência. Por isso lhe foi dado para Jesus o poder sobre a morte e sobre o pecado. E só através dele, que é a palavra que Paulo está dizendo aqui, ó, se você não se apegar firmemente à palavra, se você só participar dos cultos, se você só dizer que é crente, se você só ficar carregando a Bíblia embaixo do braço, chega em casa, você bota ela lá no canto e não lê ela, não faz nada, e só lê quando o pastor manda você ler. E hoje em dia, com os telões, as pessoas nem Bíblia estão levando para a igreja mais. Porque não precisa, o menino bota lá no telão. Então você lê quando aparece lá, escuta lá uma palavra, depois vai para casa e passa a semana sem botar a mão. Você está muito atarefado, né? Nós somos muito atarefados. Nós temos toda uma vida aqui nesse mundo para viver e não temos tempo para ler a palavra de Deus. A gente basta escutar alguma coisa na internet, igual nós estamos aqui, né, meus irmãos? E ler lá na terça, na quinta, no domingo, lá na igreja. Mas se nós não nos apegarmos firmemente à palavra, como o apóstolo Paulo falou, nós estamos crendo em vão. É só uma crença mesmo. Não é vida nova, não é uma prática, não é um estilo de vida, não é uma vida nova, um renascimento em espírito e em verdade, como o Senhor procura. E o Senhor, lá de cima, Ele sabe quem é a igreja dele. Ele sabe quem é o corpo de Cristo na terra. Nós não sabemos, não temos como saber. O Espírito Santo até confirma uma pessoa a outra como servo, morada do Altíssimo aqui nessa terra. Mas nós não sabemos. No dia do arrebatamento vai ter muita surpresa. Quando nós chegarmos lá no céu também, quem chegar lá no céu também vai ter muita surpresa. Fulano veio?
Eu achava que não ia vir. E fulano não veio, não estou achando fulano. Esse eu achava que ia vir. Meus irmãos, porque o apóstolo Paulo está falando isso aqui? É bíblico que eu estou falando para você. O apóstolo Paulo falou, tem muita gente andando. A gente viu no deserto pessoas que saíram do Egito, que ficaram rodando com o povo no deserto 40 anos. Participaram de tudo. Comeram do maná, foram aquecidos pela coluna de fogo, foram protegidos pela nuvem durante o dia, do sol escaldante, beberam a água que saiu da rocha, atravessaram o Mar Vermelho, né? As roupas, os sapatos cresceram no pé delas também, mas não viram, não entraram na terra prometida. Por quê, meus irmãos? Estavam no meio do povo, estavam passando por tudo, junto, mas não viram a terra prometida. É o mesmo caso aqui. As pessoas acreditam, como hoje as pessoas aceitam Jesus, começam ali uma caminhada ali dentro da igreja, mas são aqueles crentes, são aquelas pessoas que são rasas, são superficiais. Elas não se aprofundam, elas ainda não desejaram dentro dela, com aquela fome, com aquela sede, o conhecimento do seu Senhor e do seu Deus. E nós vimos já em estudos passados que a vida eterna consiste em conhecer ao único Deus verdadeiro e ao seu Filho que ele enviou para nos salvar do pecado da morte. Como é que funciona tudo isso, meu irmão? Você sabe como é que funciona tudo isso? Em todos os nossos estudos a gente tem falado muito sobre isso, porque eu acho isso de extrema importância. Foi por isso que nós começamos esse estudo aqui, para que as pessoas, os jovens principalmente, ao qual estão comigo lá na igreja, e os adolescentes, soubessem o que foi feito para a salvação da sua vida, para que eles não vivessem eternamente mortos, longe do Senhor pela eternidade, em sofrimento e angústia, em remorso por não ter buscado, por não ter aceitado, porque algumas pessoas ficam falando que inferno, meu irmão, é fogo, é verme que come, e as pessoas ficam falando, não, porque no inferno vai ser só fogo queimando, verme comendo, demônio chicoteando, nada disso, meu irmão. Você sabe qual vai ser o maior sofrimento no inferno? Vai ser a pessoa com remorso e arrependimento, porque o tempo todo esteve diante da verdade, diante da palavra, e não buscou. Não buscou de coração, não buscou em verdade, não buscou em espírito. Participou. Mas eu fui na igreja. Mas eu cantei na igreja. Eu toquei bateria na igreja. Eu fui guitarrista, eu fui levita. Mas nunca quis saber. Nunca conheceu Jesus da história, só conheceu a história de Jesus. Meus irmãos, eu estou aqui para isso. Eu fui chamado para isso. Desde quando era muito pequeno, foi profetizado sobre a minha vida que eu seria um atalaia. Você sabe o que é atalaia, meu irmão? Atalaia é um soldado que fica bem no alto de uma torre, nas muralhas da cidade, o tempo todo alerta, vigiando. Quando ele vê o sinal de um inimigo rodeando para atacar, ele é o responsável por avisar a todos dentro da cidade para que não sejam pegos de surpresa. E a minha vida toda são as palavras que o Senhor coloca na minha boca. Abre o olho, presta atenção, acorda. E hoje estou fazendo isso de novo, pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, porque sou igualzinho a você. Sou teimoso, sou preguiçoso, igualzinho a você. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui para chamar a tua atenção, que a tua salvação está nestas palavras aqui, como o apóstolo Paulo disse aqui. Porque se não nos apegarmos firmemente a esta palavra, estamos crendo em vão. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa te ajudar a entender o que foi dito aqui com muito amor e com muita preocupação. Porque assim o Espírito Santo está, e ele tem colocado isso no meu coração, que no nosso meio, dentro das nossas casas, das nossas igrejas, que estão cheias de convencidos, mas poucos convertidos, vivendo em espírito e em verdade, porque não querem largar os pecados de estimação, não querem pegar os seus egos, os seus orgulhos e jogarem na lata do lixo, não querem fazer o que tem que ser feito, porque acham muito difícil, vivendo segundo as suas próprias vontades e não segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Jesus não veio para nos deixar aqui, Jesus veio para nos tirar daqui, e para nos tirar daqui, nós já temos hoje
assim que conhecemos a verdade, começar a viver segundo o céu. Fazer a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. Então, meus irmãos, que a gente possa conhecer esta palavra e viver segundo esta palavra, porque senão o que vamos ouvir é: não te conheço. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, que a sua sexta-feira seja muito boa, mas que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra fique latejando na sua cabeça, para que você entenda que se não vivermos segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus em novidade de vida, não temos parte com Ele e Ele não tem conosco. A paz do Senhor Jesus.